Hoje você vai descobrir como a fama de país das mulheres mais belas esconde uma realidade de pressão econômica, dotes milionários e uma indústria da beleza que lucra com a desigualdade. No coração da Ásia Central, onde desertos dourados se encontram com montanhas imponentes, há um país que parece ter saído de um conto de fadas. Bem-vindos ao Uzbequistão, terra das cúpulas azuis de Samarcanda, dos bazares que exalam o perfume de especiarias milenares e, claro, das mulheres que são chamadas de as mais belas do mundo. Mas antes que você imagine um paraíso de contos de fadas, vamos fazer uma pausa para a realidade. Porque no Uzbequistão a beleza não é só um elogio, é um negócio. E como todo bom negócio, tem um preço. Um preço que muitas mulheres pagam com suas liberdades, seus sonhos e às vezes até com suas vidas. Aqui, a beleza é um paradoxo. De um lado, você tem mulheres que comandam empresas, pilotam aviões e até dirigem ônibus. Sim, ônibus. Do outro, há aquelas que ainda carregam o peso de tradições que as transformam em moeda de troca. E no meio disso tudo, uma pergunta: o que é ser bonita em um país onde a beleza pode ser tanto um passaporte para o sucesso quanto uma prisão dourada? Neste vídeo você vai descobrir por que um casamento no Uzbequistão pode custar mais que um carro zero e quem paga a conta. Como a indústria da beleza transformou rostos em mercadorias e por que isso está saindo do controle. E finalmente, quem são as mulheres que estão reescrevendo as regras do jogo e como elas estão mudando o país. O meu nome é Paulo Pérez e você está no canal Incrivelmente Magnífico. Para entender o Uzbequistão de hoje, precisamos voltar no tempo, muito no tempo. Há mais de 2000 anos, este país era o coração da Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que ligava o Oriente ao Ocidente. Caravanas de camelos transportavam seda, especiarias e, sim, pessoas. As mulheres mais belas eram consideradas tesouros ambulantes, negociadas como mercadorias valiosas. E embora os camelos tenham sido substituídos por carros e caravanas por aviões, essa mentalidade ainda ecoa em algumas partes do país. Aqui, a beleza é uma herança genética, mas também histórica. A mistura de povos persas, mongóis, russos e turcos criou traços únicos que são celebrados até hoje. Mas essa diversidade também trouxe uma ironia cruel. Quanto mais rara e exótica a beleza, mais valiosa ela se tornava. E em um país onde 60% da população vive abaixo da linha da pobreza, ser valiosa nem sempre é um elogio. No século XIX, as flores do deserto eram vendidas a comerciantes árabes por sacos de sal. Hoje, o comércio é menos explícito, mas igualmente opressor. E é aí que entram os casamentos arranjados, os dotes milionários e a pressão para se encaixar em um padrão de beleza que muitas vezes é inatingível. Mas não é só sobre aparência. A beleza no Uzbequistão também está ligada à cultura e à tradição. As mulheres são ensinadas desde cedo a cuidar da pele, do cabelo e do corpo, não apenas para se sentirem bem, mas para garantir um bom casamento. E em um país onde o casamento é visto como a única forma de ascensão social, a pressão para ser bonita é enorme. Se você acha que casamento é só sobre amor, prepare-se para um choque de realidade. No Uzbequistão, um casamento é um contrato. Um contrato que pode custar mais que um carro zero, uma casa ou até uma pequena fortuna. E quem paga a conta? A família da noiva. Isso mesmo, no Uzbequistão, o dote, ou kalim, como é chamado localmente, ainda é uma tradição viva, especialmente nas áreas rurais. Imagine isso, você é uma jovem de 20 anos, cheia de sonhos e planos. De repente, sua família anuncia que você vai se casar. O noivo, um desconhecido escolhido por seus pais. O custo, $20.000 que sua família não tem. Para pagar, seus pais vendem terras, pagam empréstimos ou até mesmo pedem dinheiro emprestado de agiotas. E se o casamento não der certo, você devolve cada centavo ou volta para casa em desgraça. Mas não é só sobre dinheiro. O casamento no Uzbequistão é um ritual complexo, cheio de regras e expectativas. A noiva deve ser virgem, bonita e, de preferência, submissa. O noivo só precisa pagar a conta. E enquanto os homens celebram com música e dança, as mulheres muitas vezes choram em silêncio, sabendo que sua vida está prestes a mudar para sempre. E o pior
Muitas dessas uniões são arranjadas sem o consentimento da noiva. Em algumas regiões, o casamento forçado ainda é uma prática comum, apesar de ser ilegal. E embora o governo tenha tentado combater essa tradição com leis mais rígidas, a realidade é que em muitas comunidades rurais a tradição ainda fala mais alto que a lei. Se você acha que a pressão para ser bonita é grande no Ocidente, prepare-se para o Uzbequistão. Aqui, a beleza não é uma opção, é uma obrigação. E para cumprir essa obrigação, muitas mulheres recorrem a procedimentos estéticos que vão desde injeções de silicone caseiro até cirurgias plásticas em porões improvisados. Em 2022, o Ministério da Saúde do Uzbequistão registrou 124 casos de complicações graves por procedimentos estéticos ilegais. A maioria das vítimas, mulheres entre 16 e 25 anos, que arriscam a vida para se encaixar em um padrão de beleza que muitas vezes é inatingível. E o pior, muitas dessas clínicas clandestinas são administradas por pessoas sem qualquer formação médica, usando equipamentos improvisados e produtos falsificados. Mas por que arriscar a vida por beleza? A resposta é simples. No Uzbequistão, a beleza é uma moeda. Quanto mais bonita você for, maiores suas chances de conseguir um bom casamento, um emprego decente ou até mesmo uma vida melhor. E em um país onde 60% da população vive abaixo da linha da pobreza, essa moeda vale mais que ouro. E não para por aí. A indústria da beleza no Uzbequistão também inclui procedimentos como clareamento de pele, alisamento de cabelo e até cirurgias para corrigir o formato dos olhos. Tudo para se encaixar em um padrão de beleza que muitas vezes é definido por influências ocidentais e árabes. E enquanto algumas mulheres conseguem alcançar esse padrão, outras acabam com cicatrizes físicas e emocionais que nunca desaparecem. Mas nem tudo está perdido. Enquanto algumas mulheres lutam para se encaixar em padrões de beleza impossíveis, outras estão reescrevendo as regras do jogo. Hoje, 22% das empresas no Uzbequistão são lideradas por mulheres. E não estamos falando apenas de pequenos negócios. Estamos falando de CEOs, engenheiras, médicas e até mesmo políticas que estão provando que o lugar da mulher uzbeque não é só na cozinha, mas também na sala de reuniões. Nas zonas rurais, onde o patriarcado ainda parece ter um contrato vitalício, cooperativas femininas estão surgindo como verdadeiras fábricas de empoderamento. Elas produzem de tudo, desde tapetes artesanais até geleias caseiras. E enquanto tecem tapetes, também tecem redes de apoio, solidariedade e, claro, um pouco de fofoca. Porque vamos combinar, nenhuma revolução é completa sem um bom papo no intervalo. E embora os protestos públicos sejam raros em um país autoritário como o Uzbequistão, as vozes da mudança estão se tornando cada vez mais altas. Nas redes sociais, grupos de apoio e até mesmo nas ruas, mulheres estão se unindo para lutar por seus direitos, sua liberdade e seu futuro. E se você acha que isso é fácil, imagine tentar organizar uma revolução feminista em um país onde até o Wi-Fi parece ter sido projetado para funcionar só para homens. Mas elas estão conseguindo. Em Tashkent, a capital, coletivos feministas organizam workshops sobre direitos das mulheres, saúde reprodutiva e até mesmo defesa pessoal. Em algumas regiões rurais, mulheres estão usando a tecnologia a seu favor. Sim, até no Uzbequistão, o TikTok virou arma de conscientização em massa. Quem diria que a mesma plataforma que nos trouxe dancinhas virais também poderia ensinar uma geração inteira sobre igualdade de gênero? E claro, não podemos esquecer das jovens que estão usando a educação como escudo e espada. Universidades como a Universidade Nacional do Uzbequistão estão formando uma nova geração de mulheres que não só sabem recitar poesia clássica, mas também como escrever seus próprios roteiros. E se você acha que poesia não é revolucionária, nunca viu uma mulher uzbeque recitar versos sobre liberdade enquanto olha fixamente para um patriarca. Mas a mudança não acontece só nas grandes cidades. Em vilarejos remotos, onde o acesso à educação e à informação é limitado, mulheres estão encontrando maneiras criativas de desafiar o status. Algumas usam à parte pinturas, bordados e até mesmo grafites para expressar suas lutas e sonhos. Outras se unem em grupos de economia solidária, onde o lucro é dividido,
mas a força é multiplicada. E em alguns casos, até mesmo os homens estão começando a perceber que talvez, só talvez, a igualdade seja boa para todo mundo. Enquanto isso, nas redes sociais, hashtags como Mulheres do Uzbequistão e Liberdade não é luxo estão ganhando força. Mulheres compartilham histórias de superação, denúncias de abuso e, claro, memes. Porque vamos ser sinceros, nenhuma revolução sobrevive sem um pouco de humor. Afinal, se você não pode rir do patriarcado, pelo menos pode rir dos memes que ele inspira. Porque no fim das contas, a beleza não está nos traços perfeitos ou nas sedas brilhantes. Está na coragem de quem decide ser mais que um rosto bonito. E no Uzbequistão, essa coragem está florescendo. Está nas mãos calejadas das tecelãs, nas vozes firmes das ativistas e nos sonhos audaciosos das jovens, que sabem que o futuro não é algo que se herda, é algo que se constrói. E enquanto o sol se põe sobre as montanhas do Uzbequistão, uma coisa é certa: as mulheres deste país não estão mais dispostas a ser apenas personagens de uma história escrita por outros. Elas estão pegando a caneta e desta vez o final vai ser diferente. Então, o que é ser bonita no Uzbequistão? É ser uma noiva de dote milionário? Uma vítima da indústria da beleza clandestina? Ou uma guerreira que desafia séculos de tradição para escrever seu próprio destino? A resposta, como tudo no Uzbequistão, é complexa. Mas uma coisa é certa: a beleza deste país não está nos traços delicados ou nas sedas coloridas. Está na força de quem luta para ser mais que um rosto num catálogo. E enquanto o sol nasce sobre as areias da Ásia Central, uma pergunta ecoa: qual o legado essas mulheres escolheram deixar? Então, se você chegou até aqui, já sabe, no Uzbequistão, a beleza não é só um filtro do Instagram, é uma revolução. E você pode fazer parte dela. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal, porque vamos combinar. Ajudar mulheres incríveis a mudarem seu destino é o melhor like que você pode dar hoje. E se alguém reclamar que você está gastando tempo na internet, diga que está estudando geopolítica feminista, com direito à dancinha no final. Lembre-se, beleza sem liberdade é só um retrato sem moldura. E o Uzbequistão está pintando um novo quadro. Até a próxima e não esqueça o protetor solar, porque o futuro aqui está brilhante. Até o próximo vídeo, porque aqui tudo é incrivelmente magnífico.